changed from the moment I met you. Agora nós vamos falar sobre como fortalecer o masculino no seu homem. A parte teórica, e na próxima aula nós faremos um exercício prático para esse fortalecimento. E muitas mulheres se perguntam, afinal de contas, como é que eu, mulher, vou ajudar o meu marido a fortalecer o masculino dele se eu sou mulher, se eu tenho em mim o feminino? Pois acredite, é totalmente possível. Essa aula foi preparada justamente para te mostrar como a mulher consegue ajudar o seu homem a sair dessa postura de pequenininho para vir para a postura de guerreiro, de homem forte que consegue protegê-la e cuidar da família. Primeira coisa, você precisa se posicionar como mulher. Como é que eu faço isso? Eu paro de agir como o homem da casa. Eu paro de agir como o homem do relacionamento. No quarto degrau nós vamos aprofundar sobre a energia do homem e da mulher, os papéis, mas agora é importante que você saiba perceber dentro da sua casa o que você faz que você sente que deveria ser ele. O que você faz dentro da sua casa que você sente que te exige mais do que você como mulher pode oferecer. Cada casal tem a sua colher de medida e aí é importante que você saiba perceber dentro do seu relacionamento onde você pode ceder espaço para que ele, como homem, possa agir. Só que é deixar ele agir do jeito dele. Isso é a autorresponsabilidade. Então você precisa ajudar o seu homem a se autorresponsabilizar pelo que é dele. Então parar de fazer as coisas no lugar dele, como se ele fosse um incapaz, ou ficar jogando para ele funções que são do feminino como se ele fosse a mulher. Só de fazer isso, você já abre campo para que devagarzinho o masculino dele comece a tomar força. Segundo ponto, levando esse homem para beber da fonte. Quem é a fonte do masculino para o nosso homem? O papai dele. Marisa, mas o papai dele já faleceu. Você já aprendeu que isso não importa. O pai dele está vivo dentro do coração dele. Marisa, ele não conhece o pai. Não tem problema, nós não temos que levar o nosso homem para conhecer o pai dele se o pai dele abandonou ele quando criança. Não é isso. Você já tem várias aulas anteriores para te ajudar a fazer esse exercício, e daqui a pouco teremos mais exercícios sobre isso, para você entender que você pode ser o fio condutor dessa relação, da conexão do eu criança do seu marido com o papai dele. E fazendo essa conexão do eu criança do seu marido com o papai dele, ele vai ganhando força como homem. Você já aprendeu isso lá no degrau 1, sobre como a nossa conexão com os nossos pais nos ajuda a ficar grandes na vida. Terceiro ponto aqui dessa aula, é muito importante que você respeite esse homem como homem e o jeito homem de ele ser. Então isso é uma complementariedade ao item 1 da autorresponsabilidade, mas aqui eu quero chamar um pouco mais para as características pessoais. É muito importante você entender que existem inseguranças, cobranças, medos, mecanismos de defesas que os homens em comum fazem. É como se a gente trocasse só de nome e de endereço, mas o jeito de lidar com as situações é muito parecida em nós mulheres. Quando nós estamos juntas a gente percebe isso, e como eles como homens tendem a agir mais ou menos da mesma forma nas mesmas situações. Então é muito interessante quando uma mulher consegue perceber as inseguranças do seu homem, por exemplo, ter medo de não ser tão bom quanto os outros. Se eu percebo que os homens têm essas inseguranças, eu como mulher, para ajudar meu marido a se sentir mais homem, eu paro de compará-lo. Eu paro de ficar dando exemplos de homem. Imagina se eu ficar contando aqui, nossa, hoje minha cliente me disse que o marido dela estava todo preocupado com ela no pós-parto, então contratou uma babá para durante o dia, uma enfermeira para durante a noite. Às vezes eu estou contando só a título de conversa, mas se eu não sou sensível para perceber que aquilo pode gerar no meu marido uma sensação ruim, como se ele fosse um homem incapaz de me dar aquilo, e que por isso aquele marido é melhor do que ele como marido para mim, se eu não tenho essa sensibilidade, eu fico ferindo o masculino dele todos os dias devagarzinho.
Nossa, meu cunhado não sei o que, viu amor, o que meu cunhado postou nas redes sociais, uma declaração linda para minha irmã. Para que eu vou falar isso? Se talvez o meu marido não tenha o dom de se expressar com as palavras, ou se ele não gosta de se expor nas redes sociais, né? Às vezes ele nunca declarou amor para mim, mas ele demonstra amor por mim de uma forma que o meu cunhado não faz para minha irmã. Enfim, devagarzinho e com muita sabedoria, uma mulher pode aprender mais sobre o universo masculino geral e aprender mais sobre o universo masculino daquele homem em específico, que é o seu homem. Então, a forma de cobrar, né? Entender que eles já se cobram muito e eles não contam isso para nós, mas eles já acordam com cobranças e deitam-se com cobranças sobre tudo. E também que eles usam determinados mecanismos de defesa, como, por exemplo, o excesso de trabalho e os vícios para fugir das emoções, diferentemente de nós mulheres que encaramos muitas vezes as emoções de frente. Homem, em geral, não faz isso. E aí, quando você conhece mais sobre esse universo, você acaba lidando melhor com o jeito homem de ser. E isso, então, abre espaço para esse homem ser mais homem. Diferentemente se ele estivesse convivendo com uma mulher que fica todo o tempo ou querendo que ele haja como uma mulher, fale das suas emoções, né? Pare de descontar as suas frustrações em trabalho. Enfim, isso geralmente tende a não funcionar. Então, a pergunta é: como ajudar o homem a ser homem? Apenas continue sendo mulher. Porque se você continua sendo mulher, fica faltando o lugar do homem. É o lugar que ele pode ocupar. Mas se você ocupa o lugar do homem, só sobra para ele o lugar da mulher. E aí ele vai ficar todo perdido, todo embaraçado e geralmente não vai fazer nada que nos agrada. Então, a ordem é: quero ajudar seu homem a ser homem, a continuar sendo homem, a ganhar força de masculino, continue sendo mulher. E aí, se você quer, né, que ele cuide de você, essa é uma grande necessidade da mulher. Geralmente a gente quer que ele se torne homem para quê? Pura e simplesmente para ele trazer proteção e cuidado para o nosso lar. Em especial para mim, para que eu me sinta sempre estimulada a estar nesse casamento cuidando dele e de tudo que é da minha responsabilidade. Então, você precisa ajudá-lo a fazer isso. Você precisa parar de achar que ele tem que aprender isso num curso, que ele tem que aprender isso com os amigos, que ele tem que aprender isso nas redes sociais, porque não. Não tem lugar melhor para ele aprender a cuidar de você do que você mostrando para ele. Você pedindo, não é mandando. Você pedindo, mostrando para ele como você gostaria que fosse feito aquele cuidado diário ou mensal, seja lá como for, e daí aprendendo a receber. Receber o quê? O que você quer receber? Não, o que ele agora dá conta de oferecer. Porque se você não estiver disposta a receber o que ele agora dá conta de oferecer, vocês não terão paz. Fortalecer o masculino significa a gente ter muita sabedoria e paciência, sabendo que a gente mostra o que a gente precisa e a gente espera aquilo que hoje ele dá conta de oferecer.